Os eventos na Síria são muito dinâmicos. Nos esforçamos para tornar este material o mais atualizado possível no momento da publicação, mas a história síria ainda está sendo escrita diante de nossos olhos. Desastre e descrédito são palavras que vêm à mente quando olhamos para o que aconteceu com o exército sírio e o regime de Bashar al-Assad nos últimos dias. Em nosso último episódio sobre a Síria, apontamos que a probabilidade de rebeldes islamistas atacarem posições do exército sírio nas últimas semanas era alta. Isso ficou evidente pelos preparativos que vinham ocorrendo há várias semanas. No entanto, a ofensiva lançada pelo Hayat Tahrir al-Sham em 27 de novembro pegou o exército sírio completamente de surpresa. Suas defesas desabaram no primeiro ataque e em 10 dias, as várias facções rebeldes retomaram todas as áreas sob o controle de Assad, destruindo as estruturas do exército sírio que praticamente não ofereceram resistência. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo neste país do Oriente Médio, onde após 5 anos de cessar fogo, as coisas escalaram rapidamente, encerrando o capítulo de mais de 50 anos da dinastia Assad sobre a Síria. No mapa. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. E em meio à dinâmica geopolítica global, existe uma constante, a necessidade de adaptação. Assim como as nações se ajustam a novas realidades, nós também precisamos de soluções versáteis para o nosso dia a dia. E essa necessidade se estende ao que vestimos. A Insider propõe uma abordagem minimalista e funcional para o vestuário, peças atemporais, de alta qualidade, que se adaptam a diferentes contextos e ao seu corpo. Em um mundo que exige cada vez mais eficiência, a Insider oferece uma solução inteligente para o seu guarda-roupa. Menos peças, mais possibilidades. E neste mês de dezembro, a Insider é uma escolha estratégica ideal, seja para a confraternização do trabalho, os encontros em família ou para o presente do amigo secreto. Utilize o cupom GoodTimesBadTimes15 e garanta 15% de desconto em suas compras no site da Insider. Clique no primeiro link da descrição. Ao amanhecer de 27 de novembro, os jihadistas do HTS lançaram uma ofensiva a oeste da cidade de Alepo, atacando 3 províncias sírias, Alepo, Idlib e Rama, em uma operação chamada Dissuadir a Agressão. O primeiro ataque foi um sucesso completo, e as tropas sírias se retiraram para o oeste em direção a Alepo sem praticamente nenhuma resistência. Em menos de 3 dias, o exército sírio perdeu completamente o controle da região. Na defesa dos subúrbios ocidentais da cidade, a 30ª Divisão do Exército Republicano foi esmagada, e elementos de outras unidades envolvidas nos combates foram parcialmente destruídos. Ao mesmo tempo em que as operações do HTS se dirigiam a Alepo, outras unidades do grupo atacaram ao sul da capital provincial, expulsando as tropas sírias da província de Idlib e se aproximando da fronteira com a província de Rama. O principal alvo era a cidade de Sarakib, na parte oriental da província de Idlib. No final de 28 de novembro, o HTS conseguiu cortar a principal rodovia, M5, que liga Alepo a Damasco, assumindo o controle de cerca de 90 quilômetros em poucas horas. Aldeias, cidades e áreas que haviam sido ferozmente disputadas por anos caíram quase sem luta. Mesmo os lugares que eram redutos leais no passado, onde os legalistas se defenderam, às vezes por anos, mesmo em situação de cerco total, não foram defendidos. O exército sírio estava completamente desorganizado e continuou a se retirar para o sul da província de Alepo, em direção a Rama, Homs, Damasco e a costa. Há várias razões para o fracasso do exército sírio, mas vamos resumi-las. Uma delas é a falta de apoio externo, tão crucial para o exército árabe sírio. O contingente russo e o apoio que pode fornecer é muito menor do que há 4 anos. O Hezbollah, que se retirou para o Líbano à medida que a guerra com Israel entrava em uma nova fase, está ausente na Síria. Até porque o Hezbollah foi severamente enfraquecido pela perda de todos os seus comandantes militares sêniores. O Irã, por anos um pilar de apoio a Assad, também reduziu seu envolvimento,
voltando sua atenção para outros lugares. Muitos oficiais iranianos foram mortos em ataques aéreos israelenses. Assad tentou salvar a situação e voou imediatamente para Moscou após a ofensiva do HTS, onde passou vários dias, mas o resultado de suas conversas com Putin foi decepcionante para ele. A Rússia não pôde ajudá-lo. Além disso, a desmobilização dos soldados sírios progrediu nos últimos meses, devido ao custo e à crença na manutenção do cessar-fogo. Muitos deles, incluindo os mais experientes, voltaram à vida civil. Os recrutas permaneceram com pouca ou nenhuma motivação para lutar. As fortificações eram frequentemente ocupadas por equipes reduzidas devido às deserções e à prática de licenças longas em troca de pagamento adequado ao comandante. No momento do ataque, as forças defensoras estavam severamente enfraquecidas, e a prática de corrupção, assédio e exploração de soldados por oficiais desorganizou unidades. A ofensiva de 27 de novembro revelou a extensão da desintegração do exército sírio e as fraquezas estruturais e problemas na cadeia de comando. As reformas realizadas nos últimos anos não apenas falharam em produzir os resultados esperados, mas podem até ter acelerado sua desorganização. Falta de pessoal, deserções, a perda de grande parte de seu equipamento operacional e a falta de apoio externo deixaram o exército sírio sem chance de defesa, muito menos a perspectiva de uma contraofensiva. Não havia liderança no local para motivar os subordinados a resistir e controlar a situação. Em vez disso, os comandantes sêniores eram os primeiros a se retirar. O caos reinou e tropas se evadiram, abandonando parte de seus equipamentos pesados ao longo do caminho e deixando tanques sem combustível. Não menos importante foi a apatia do povo sírio, tanto militar quanto civil, que, ao contrário dos eventos de 2012 e 2015, antes da intervenção russa, não resistiram. Não havia organização popular para defender nenhuma área. A situação econômica provavelmente teve um papel significativo nisso. Apesar dos sucessos militares e da retomada do controle de quase todas as principais cidades da Síria, Assad não ofereceu aos sírios a perspectiva de reconstruir suas vidas. Havia escassez de empregos, eletricidade e até pão. A economia também pesou sobre o exército. Os soldados receberam pouco ou nenhum pagamento e a comida foi racionada. Resumindo, a motivação para lutar, especialmente entre os recrutas, era praticamente inexistente. Assad não se importava mais com o pilar de seu poder, o exército e as forças de segurança. A desmobilização, os cortes salariais e uma série de mudanças de pessoal significaram que, em 2024, nem comandantes, nem soldados sentiam mais uma ligação com Assad. Na verdade, muitas unidades existiam apenas no papel e os níveis de pessoal eram inferiores a 50%. É importante notar que, além dos recrutas, algumas unidades eram compostas por ex-rebeldes que se, abre aspas, reconciliaram, fecha aspas, com Damasco sob acordos e criaram unidades com a participação russa. Por outro lado, o oponente não desperdiçou os últimos 5 anos. Aumentou suas capacidades, principalmente com apoio da Turquia, mas também por meio de seus próprios recursos. O HTS desenvolveu seu programa de drones e seu uso, incluindo drones FPV, desde os primeiros dias dos combates, mudou radicalmente o equilíbrio de poder e, em muitos casos, encerrou os combates antes mesmo deles começarem. Mas voltemos ao mapa. 3 dias após o início da ofensiva do HTS, o SNA, um grupo totalmente dependente de Ankara, lançou sua própria operação. A Operação Aurora da Liberdade atacou ao sul da área de Al-Bab, contra posições abandonadas pelas tropas sírias. Mais aldeias caíram sem luta, mas o avanço do SNA foi dificultado pelos curdos das SDF. Os curdos também estavam determinados a ocupar áreas das quais as tropas sírias estavam se retirando. Assim, em 30 de novembro, os curdos capturaram a cidade de Deir-Hafer, as aldeias de Tel Aran, Terhassel e o aeroporto militar de Kuwait, e chegaram a Alepo, ocupando o aeroporto internacional de Nairab.
e as cidades xiitas de Núbil e Zahar, ao norte da cidade. Os curdos criaram um corredor entre Manbij, a leste, e o acampamento de Shaba, centrado na cidade de Tal Refat. As SDF também asseguraram o bairro curdo de Sheikh Maqsud, em Alepo, e seus arredores imediatos. Muitos cristãos ileais ao regime, que temiam o domínio islâmico, haviam fugido para a área. Mas os ganhos curdos foram temporários. No dia seguinte, eles foram atacados pelo SNA controlado pela Turquia, e quase todos os ganhos curdos foram capturados por ele. O SNA então continuou sua rápida marcha para o sul, alcançando as importantes cidades de Al-Safira e Qanasir, cortando a última rota de evacuação de Alepo. Muitas das unidades do exército sírio que tentavam se retirar foram emboscadas por islamistas do SNA. Os curdos, porém, mantiveram suas posições no distrito de Sheikh Maqsud, em Alepo. Mas as operações a leste de Alepo não foram a única direção em que o SNA atacou. Em 1º de dezembro, eles lançaram uma grande ofensiva em Tal Refat, que havia estado sob controle curdo por anos, e no dia seguinte anunciaram que os curdos haviam sido expulsos de Tal Refat e que o acampamento de Shaba havia sido capturado. Até 200.000 curdos ficaram presos ou foram expulsos para a leste do Eufrates. Houve saque de propriedades curdas e, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, até mesmo a execução de civis. Ao mesmo tempo em que os grupos islamistas estavam fazendo rápidos avanços em duas operações separadas, as tropas sírias tentavam se retirar para a cidade de Hama, no centro da Síria. Ao longo do caminho, algumas tropas foram emboscadas e capturadas, e várias dezenas de equipamentos pesados foram abandonadas. Antes da batalha por Hama, o exército sírio havia perdido pelo menos 150 tanques, quase 100 veículos blindados e 90 sistemas de artilharia por abandono. Equipamentos modernos como tanques T-90 ou lançadores de foguetes autopropulsados BM-27 Uragan ou BM-30 Smerch também caíram nas mãos de combatentes do HTS e do SNA. As unidades do exército sírio estacionadas na área abrangida pela atividade islamista foram amplamente desfeitas. Unidades desorganizadas se concentraram em torno da cidade de Hama, para onde também foram deslocadas unidades de outras partes do país, incluindo a bem equipada, para os padrões sírios, 4ª Divisão Blindada. A intenção era defender a área com base nas fortificações que existiam há anos ao norte de Hama, mas isso falhou por pelo menos duas razões. Primeiro, as unidades do exército sírio se retiraram de todas as posições ao norte de Hama, muitas vezes sem qualquer contato com o inimigo. E segundo, o HTS lançou uma ofensiva em Hama imediatamente após a captura de Alepo. Assim, a tentativa de reorganizar a defesa reocupando cidades e aldeias que já haviam sido abandonadas não funcionou. Em 30 de novembro, o HTS capturou as cidades de Taibat al-Iman, Kafir Zita, Latamé e Morek sem luta. No dia seguinte, houve até falsos relatos de que o HTS havia entrado em Hama. A situação dos defensores era tão ruim que soldados de unidades de inteligência militar foram lançados para a frente. Muitas unidades regulares do exército não foram enviadas, talvez por medo de que os soldados desertassem ou se juntassem ao inimigo. A cadeia de comando no exército sírio havia se desintegrado completamente. Algumas unidades permaneceram passivas em suas antigas posições, desintegrando-se gradualmente, enquanto outras se retiraram sob ordens sem contato com o inimigo. As forças do exército sírio em Hama eram inadequadas e parcialmente fragmentadas, mas compostas por elementos de muitas unidades cuja lealdade não estava em dúvida. Isso incluía elementos da 25ª Divisão de Forças Especiais, da 4ª Divisão Blindada, do 5º Corpo, da 5ª Divisão de Forças Especiais e das forças de inúmeras milícias ou unidades de inteligência. No total, o exército sírio conseguiu reunir cerca de 20.000 soldados para a Batalha de Hama, como acabou sendo a batalha derradeira. Em 2 de dezembro, o exército sírio, sob o comando do general Suheil al-Hassan, iniciou operações para empurrar o HTS de volta de Hama.
teve algum sucesso na retomada de várias cidades perdidas ao norte da capital provincial. No entanto, a situação não pôde ser estabilizada e entre 2 e 4 de dezembro, o HTS conseguiu atacar pelos flancos. Em 3 de dezembro, os combatentes do HTS estavam nos arredores de Hama e pouco depois obtiveram ganhos a oeste da cidade. Na noite de 3 de dezembro, a base da 87ª Brigada, parte da elite 25ª Divisão de Forças Especiais, foi capturada. As estradas que ligavam Hama a Latáquia e Raqqa foram cortadas. A única estrada que restou para os defensores foi a rodovia M5 entre Hama e Homs. Hama foi então semi-cercada pelo HTS. Em 5 de dezembro, o HTS capturou toda a Hama praticamente sem luta, incluindo o aeroporto militar próximo. O exército sírio se retirou de forma desorganizada para Homs, deixando as guarnições que defendiam as cidades habitadas por minorias de Murada, Sucalíbia e Kolhana nas áreas ocupadas pelo HTS presas em um circo. O exército sírio estava degradado e desorganizado. Muitas unidades não ofereceram resistência e se retiraram após o primeiro contato com o inimigo, às vezes mesmo sem ele. Por outro lado, unidades de elite como a 25ª Divisão de Forças Especiais e a 4ª Divisão Blindada sofreram pesadas baixas durante as retiradas ou após intensos combates na área de Hama. Como resultado, foram parcial ou totalmente desfeitas, deixando forças insuficientes para defender outras áreas após a perda de Hama. Algumas unidades sírias existiam apenas no papel, pois as deserções eram altas. Muitos soldados simplesmente voltaram para casa. Grande parte das tropas que partiram do leste e sul da Síria simplesmente sumiram sem nunca chegar ao seu destino. A narrativa construída por anos de uma ameaça existencial às minorias, cristãos, alauítas e xiitas, que em muitos casos era verdade, levou essas minorias a se unirem em torno de Assad. Muitos pegaram em armas e lutaram como parte de várias milícias. Agora, no entanto, a situação mudou. Com os primeiros sucessos das estruturas de poder civil subordinadas ao HTS e seu líder Jolani, muitos apelos e mensagens foram enviados às minorias e membros das forças armadas e de segurança. A anistia foi concedida aos desertores e oficiais do exército. Minorias tiveram garantias de segurança e não perseguição, e os combatentes foram instados a não vingar civis ou soldados que se renderam. Para o povo sírio cansado da guerra, tal discurso foi suficiente. Com Assad falhando em garantir a paz e Jolani garantindo a segurança, pode ter valido a pena o risco. A estratégia deu frutos. Longas filas de desertores se alinharam por dias em pontos de reconciliação em Alepo, e aldeias e cidades de minorias, anteriormente resistentes, foram ocupadas sem luta como resultado dos acordos. O sucesso da ofensiva da HTS foi total. Alepo caiu quase sem um único tiro disparado, assim como Hama dias depois. Por alguns dias, o exército sírio se defendeu nas proximidades da cidade, mas ao ser flanqueado, sua resistência sucumbiu. Com a queda de Hama em 5 de dezembro, as unidades sírias que lutavam pela cidade se retiraram para a cidade de Homs, a 40 quilômetros ao sul. O exército não ofereceu mais nenhuma resistência. As cidades de Al-Hastan e Taubissá não foram defendidas. A ponte sobre o rio Orontes não foi explodida. A força aérea russa tentou bombardeá-la, mas o efeito desses ataques foi ineficaz. A cidade de Salamiá, que havia passado ao controle do HTS por meio de negociações, foi abandonada. Em 6 de dezembro, os combatentes do HTS capturaram as indefesas cidades de Al-Hastan e Taubissé e avançaram em direção aos arredores de Homs. No dia seguinte, combates continuaram fora da cidade, e em 8 de dezembro, o HTS capturou Homs sem luta, após a retirada das forças governamentais. Agora, vamos para o sul da Síria. Nos primeiros dias de dezembro, novos surtos de resistência começaram nas províncias do sul de Dara e Suaida. Deserções em massa se seguiram. Anos atrás, muitos rebeldes na província de Dara, da antiga Frente Sul,
haviam deposto as armas e se reconciliado com Damasco sob acordos, e novas unidades do exército sírio foram formadas a partir de suas estruturas para formar a 5ª Divisão Blindada. Diante das derrotas de Assad, os combatentes mudaram de lado novamente e conquistaram as províncias do sul. Ao mesmo tempo, em 5 e 6 de dezembro, o exército sírio retirou-se do leste, das províncias de Raqqa e Deir ez-Zor. O abandono da fronteira com o Iraque finalmente pôs fim a quaisquer sonhos de ajuda do Irã. Na verdade, alguns soldados sírios cruzaram a fronteira para o Iraque e se aquartelaram lá. Em todas as frentes, houve uma retirada completa em direção a Damasco, Homs e as províncias costeiras de Tartus e Latáquia. A guerra odeia o vácuo, e as áreas no leste foram ocupadas pelas Forças Democráticas Sírias, SDF, dominadas pelos curdos, que entraram nas cidades de Al-Mayadin, Deir ez-Zor e Al-Bukamal. No entanto, os árabes locais se ressentiram da presença e do poder dos curdos. A resistência popular começou a eclodir contra eles e, em 7 de dezembro, colunas do SNA apoiadas pela Turquia se moveram pelo deserto em direção a Deir ez-Zor. Para complicar ainda mais a situação, em 5 e 6 de dezembro, os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos, estacionados na área de Al-Tanf, lançaram operações ofensivas entrando em Palmira, que havia sido previamente abandonada pelo exército sírio. O colapso do exército sírio foi completo. No entanto, não estava claro se o exército resistiria à defesa da capital Damasco. Após a rendição de mais províncias, Damasco, Homs e as áreas costeiras de Latáquia e Tartus permaneceram sob o controle de Assad. Os rebeldes avançando do sul e sudeste, principalmente a multidão comum e ex-combatentes da Frente Sul, avançaram muito rapidamente em direção a Damasco, sem encontrar resistência. Na tarde de 7 de setembro, eles chegaram à cidade de Daraya, nos arredores de Damasco. Aqui, eles estavam a cerca de 5 quilômetros da capital. Nas horas seguintes, outras cidades e aldeias nos arredores sul e leste foram invadidas por moradores locais ou rebeldes do sul. Enquanto isso, havia relatos em Damasco de deserções em massa ou mesmo ordens para os soldados não resistirem. Houve muitas imagens de soldados tirando seus uniformes. Enquanto isso, a retirada das tropas sírias de Homs em direção a Tartus começou por volta das 17 horas de 7 de dezembro. O caminho de Damasco estava aberto para o HTS. Por volta da meia-noite, a capital começou a ser invadida por gangues armadas, desertores e rebeldes do sul. Não houve resistência na capital e por volta das 3 horas, o HTS entrou em Damasco. Demorou 10 dias, desde o início da ofensiva de Alepo até a captura de Damasco e a queda de Bashar al-Assad. Em 8 de dezembro, os combatentes do HTS também entraram nas fortalezas de Assad em Latáquia e Tartus. Não houve resistência lá também. O governo de Assad desabou como um castelo de cartas, justamente quando ele emergia vitorioso e consolidava sua posição. Sucessivos estados árabes restabeleceram relações diplomáticas com Damasco e a Síria foi reintegrada à Liga Árabe. Em um momento em que ele parecia ser mais forte, Assad se mostrou o mais fraco. Entre as razões para a desintegração do exército e para a queda de Assad estavam os problemas econômicos. A chave para compreendê-los é a chamada Lei César, ou seja, as sanções dos Estados Unidos, que por anos bloquearam a possibilidade de qualquer país ou empresa estrangeira participar da reconstrução da Síria. A seu modo, Assad venceu a guerra até 2020, mas perdeu a paz que se seguiu. Isso, por sua vez, levou à sua derrota na campanha relâmpago lançada em 27 de novembro. Mais uma vez, as palavras de Napoleão de que a guerra precisa, acima de tudo, de dinheiro, estavam certas. Bashar al-Assad não esperou seus oponentes em sua residência. Antes que eles entrassem em Damasco, Assad fugiu para Moscou com sua família e alguns de seus assessores imediatos. Lá, lhe foi concedido asilo. Isso marca o fim de 50 anos de governo da família Assad na Síria, mas não termina a guerra no país. As operações realizadas pelos islamistas do HTS e do SNA contra estruturas leais ao presidente sírio não foram e não são
as únicas que vimos nos últimos dias e que podemos esperar no futuro próximo. Os combatentes do SNA, controlado pela Turquia, têm trabalhado duro para capturar a cidade curda de Manbij, na margem oeste do Eufrates. Os curdos tomaram a cidade do Estado Islâmico em 2016 e, nos anos seguintes, o protetorado dos Estados Unidos sobre a área foi substituído por um russo. No entanto, os russos estão enfraquecidos e não conseguem manter suas posições na Síria. Nos Estados Unidos, por outro lado, estamos em um período imediatamente antes da transferência de poder para uma nova administração. Este é o momento ideal para a Turquia usar o SNA para expulsar os curdos das áreas fronteiriças. As operações realizadas pelo SNA têm o apoio direto da artilharia e da força aérea turcas, e a superioridade dos islamistas inevitavelmente levará à derrota dos curdos. O SNA entrou na cidade em 8 de dezembro, mas esperava-se que os curdos os expulsassem. Em 9 de dezembro, no entanto, o SNA anunciou que havia tomado Manbij e combates ferozes continuaram em torno da cidade. Dadas as condições favoráveis, não se pode descartar que Manbij não seja a única área visada pelo SNA e pela Turquia. Eles também poderiam atacar as cidades curdas de Kobani, Ain Issa e Tal Tamir, na margem oriental do Eufrates, e até mesmo podem ser tentados a atacar Raqqa. Anos atrás, os avanços rebeldes pró-turcos nessas cidades foram interrompidos pela ação russa, mas as unidades russas e o exército sírio já se retiraram da área, deixando-a vulnerável às ações de Ankara. Portanto, os próximos dias ou semanas estarão cheias de más notícias sobre ações armadas das partes ativas no conflito. Assad caiu, mas as facções restantes competirão, possivelmente militarmente, por despojos e poder sobre certas áreas. A mais forte delas é, sem dúvida, o Hayat Tahrir al-Sham, que controla as 4 maiores cidades da Síria, Damasco, Alepo, Homs e Rama, além de Idlib. Também capturou as 2 províncias costeiras e centenas de pequenas cidades. É Joulani quem entrou em Damasco como vencedor e tem tudo o que precisa para assumir o poder total. A Turquia, reagindo às ações do HTS, obteve ganhos marginais, envolvendo-se em intensos combates com os curdos, e os rebeldes restantes no sul são tão fracos que terão que se submeter ao homem mais forte. Os curdos e as SDF ainda lutam pelos despojos, porém, sem proteção externa, eles não serão capazes de resistir à Turquia e ao SNA a longo prazo. Também não está descartado que, à medida que o conflito escalar, haverá combates abertos entre o HTS e o SNA, com as facções que atualmente estão cooperando, brigando uma com as outras, como já fizeram muitas vezes no passado. Por enquanto, o período de lua de mel após o sucesso da revolução continuará, e a única luta armada será entre o SNA e os curdos. A queda de Assad também não põe fim às atividades israelenses contra o país. Em 8 de dezembro, Israel realizou os mais pesados ataques aéreos contra a Síria até hoje, e há constantes bombardeios à Síria nos últimos 12 anos. Os alvos foram aeroportos militares, depósitos de armas e munições, bem como alvos em Damasco, incluindo a sede de inteligência e um centro de pesquisa militar. Tudo isso para impedir que o HTS assuma o controle desses recursos. Além disso, as tropas israelenses entraram na Síria a partir das colinas de Golã ocupadas e assumiram o controle da zona tampão a leste, capturando a cidade de Quneitra. Portanto, a queda de Assad não significa o fim da guerra na Síria. O país permanecerá dividido entre facções rivais e a eclosão de um conflito aberto entre elas paira no ar. Também não se pode descartar que, no caos geral que reinará no país, as células ainda ativas do Estado Islâmico ganhem força. A Síria está de volta ao centro das atenções, mas novamente apenas por causa da sangrenta guerra que vem acontecendo lá há mais de uma década e que ceifou centenas de milhares de vidas. Infelizmente, é possível que o número de mortos aumente rapidamente, mergulhando o país em mais anos de caos.